O Presidente da República quer maior atenção e firmeza por parte dos órgãos de justiça no combate ao crime de mineração de criptomoedas. João Lourenço orientou em cerimónias separadas a tomada de posse aos novos magistrados do Ministério Público e dos membros do Executivo recentemente nomeados. São 9 os novos procuradores-gerais adjuntos da República, empossados nesta sexta-feira em cerimônia orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial, a Cidade Alta. O Presidente da República não deixou de manifestar a sua preocupação em relação às práticas delituosas que se registram no país, mas chama particular atenção aos órgãos de justiça para a necessidade de se combater com firmeza o crime de mineração de criptomoedas que tem estado a ganhar terreno nos últimos tempos. Cresce um novo tipo de crime que não era comum na nossa sociedade, que é a mineração de criptomoeda. É um crime que vem crescendo e que precisa de merecer a atenção e a firmeza necessárias por parte dos órgãos de justiça para que ele não se alastre. Portanto, a Procuradoria-Geral da República, enquanto Ministério Público, que tem a missão de preparar os processos que são encaminhados para julgamento, para os tribunais, tem um papel importante. Aos novos procuradores-gerais adjuntos da República empossados, o Presidente da República pede trabalho de modos a garantir maior celeridade possível na tramitação dos processos que dão entrada na PGR. Dr. Alexandre Sebastião André, boa noite. Vou começar por si. A mineração de criptomoedas nos últimos meses tem sido assunto do momento entre nós. O Presidente da República pede maior atenção e firmeza por parte dos órgãos de justiça no combate a esta prática criminal. A questão que lhe coloco é, cresceu a prática da mineração de criptomoedas ou, na verdade, cresceu a divulgação sobre a mesma entre nós? Que percepção é que tem? Que resposta é que nos pode dar em relação a isso? Pronto, deve ter havido uma combinação dos dois fatores. O crescimento e a divulgação. Divulgação na medida em que está conhecendo mais aderências, porque esta prática é feita fundamentalmente com indivíduos externos, com base nas plataformas que estes autores criaram e também o grande desenvolvimento técnico e tecnológico do homem. Nós cá em Angola temos uma lei que o legislador já ficou preocupado com essa situação e emitiu uma lei, que é a Lei 3/24, que proíbe a instauração de bases ou plataformas que produzam, portanto, que mineram a criptomoeda. Existe essa lei, mas sabemos hoje, que na prática é uma realidade entre nós. Existe uma lei, é uma realidade. Aliás, nós acompanhamos o papel que teve os serviços de investigação criminal no Kwanza Norte, onde desmantelam essas redes. Mas é de notar que isto é inerente à evolução do próprio homem. A situação, a inteligência humana está a desenvolver assustadoramente que se os Estados não acompanharem essa evolução, não dotarem de conhecimentos técnicos e científicos de hoje, ficamos ultrapassados. Mas acompanhar significaria o quê, Dr. Alexandre? Aperfeiçoarmos a formação profissional, sobretudo no mundo da informática, porque estamos, afinal... Dos nossos técnicos dos serviços de investigação? Sim, também, não podem estar alheio disso, porque hoje estamos num período digital, onde a moeda praticamente vai desaparecer, não haja dúvidas. A moeda física. A moeda física. Por exemplo, nos Estados Unidos isso não é proibido.
Mas nos em Estados Angola Unidos. Nós, em Angola, é com base nessa lei que proíbe, porque nós não temos a capacidade técnica e profissional para o controle da circulação e das conexões dessas plataformas existentes com o mundo externo. Porque isto digamos, é uma máfia que aproveita a instalação desta tecnologia para cometerem os ilícitos. Portanto, há burlas, surgem lavagem de dinheiro e por aí. Portanto, é um aproveitamento criminoso de um bem que o homem criou. Portanto, vai-se retirar a circulação da moeda física. Aliás, hoje já fazemos transferências com mera chamada telefónica. Portanto, há uma evolução considerável. E plenamente concordo com este apelo do presidente, só pelas seguintes razões. Primeiro, nós não temos um sistema financeiro seguro, não temos, portanto, os meios humanos e técnicos para acompanharmos a pedalada da evolução, portanto, desta mineração, e também, em bom da verdade, a distribuição de energia elétrica ainda é deficitária, pois... E estes equipamentos consomem muita energia. Consome. Eu já volto a si, doutora Alexandra Sebastião André. Doutor José Fernandes, boa noite. A questão é a mesma. Ultimamente temos ouvido falar muito mais sobre a mineração de criptomoedas, uma realidade que existe noutros países de forma legal. Aliás, é uma prática que movimenta elevadas somas de dinheiro, é rentável. E talvez só por isso tem sido recorrente às naves que o nosso Serviço de Investigação Criminal tem trazido ao público sobre a descoberta e depois a desmantelação destas redes que já se espalham pelo nosso país. Que notas podem ser dadas sobre a realidade da mineração de criptomoedas entre nós e sobre o apelo feito pelo Presidente João Lourenço? Boa noite, Leda. Boa noite ao Dr. Alexandre Sebastião André e boa noite ao telespectador lá em casa. De facto, eu penso que o apelo que o Presidente João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, tem muito sentido por uma questão muito simples, que também o Dr. Sebastião André já falou um bocado. Note que nós, mesmo usando o sistema tradicional da nossa banca, embora tenhamos um supervisor que é o Banco Nacional de Angola, mesmo assim temos tido muitos problemas em termos de gestão, em termos de transparência, em termos, digamos, de evitar situações que vão desencambar em burlas ao cidadão. Portanto, o nosso sistema bancário ainda é efêmero e aqui a questão de colocarmos um investimento ou uma estrutura que investe na criptomoeda também tem a ver com o aspecto legal. Note que no nosso país não temos uma legislação ainda apropriada para permitir que um agente seja licenciado para exercer esse tipo de negócio. Portanto, uma vez que não há um licenciamento, não há um quadro jurídico legal para permitir com que as pessoas exerçam esse tipo de atividade, obviamente que isto é uma atividade ilegal e não faz muito sentido falarmos disso, porque tudo o que ocorrer, qualquer investimento nessa ótica é um investimento de garimpo. E qualquer garimpo tem que ser combatido. Doutor Alexandre André falava no facto de existirem nestas práticas, sobretudo da mineração de criptomoedas, estrangeiros, mas acredita o doutor que esses estrangeiros viriam para aqui, conseguiriam instaurar estas naves com serviço de criptomoedas sem o apoio de alguns nacionais e de nacionais bem posicionados? Não, Leda, tudo isso é tudo uma rede. Aliás, as informações que nós tivemos após a intervenção do SIC demonstram que é uma rede. Inclusive, os locais onde essas instalações foram colocadas demonstram isso. Agora, independentemente de tudo, nós somos um país que devemos seguir aquilo que é o direito e aquilo que é as normas de um determinado país. E as nossas normas, a nossa legislação não permite ainda
a instalação de criptomoeda. Podemos dizer que não, hoje a inteligência artificial, hoje aquilo que ocorre no mundo, nos Estados Unidos, e um pouco por toda a Europa, alguns países da África, o negócio da criptomoeda de facto está a ocorrer, mas o facto é que, em termos de Angola, esta legislação ainda não ocorreu. Portanto, o que tem que se fazer eventualmente com esta análise, e se nós acharmos que de facto isto é um investimento que pode estar ao serviço do cidadão angolano, podemos mudar a legislação, permitir com que se crie um quadro legal para que sejam licenciadas pessoas autorizadas para o exercício desta atividade. Aliás, nós e esta atividade, deixa-me só dizer isso, tem que pagar imposto ao Estado. Que na província de Benguela está a ser investigado ainda, mas havia a conivência de um comandante-geral adjunto, portanto, comandante de um município da província de Benguela. Portanto, fica-se com a ideia de que, de facto, há este apoio de cidadãos nacionais. A pergunta é, o que é que nós ganhamos? O que é que o cidadão ganha com isso? O que é que o Estado angolano ganha com isso? É uma tecnologia hoje, como digo, estamos na era da inteligência artificial, eventualmente daqui a 1, 2 anos será impossível contornar essa situação, mas também apela às autoridades para criarem um quadro legal para que, de facto, esse tipo de investimento também permita... Mas, a par disso, sabe que a mineração de criptomoedas consome muita energia. E em todas as naves existem PTs instalados, portanto, instalados de forma legal. Os dados que nós temos e que vêm do Ministério da Energia é algo que estamos a produzir mais energia do que estamos a consumir. Aliás, nós estamos hoje a fazer acordos para vender a nossa energia fora. O problema é a distribuição interna. Isso é outra questão. A questão é a distribuição interna da energia, mas neste momento o país, em termos de produção daquilo que é o potencial energético, estamos bem. Agora, se falarmos da rede de distribuição... Mas produzimos e não distribuímos, se a energia não chega à casa do cidadão, portanto, produzi-la para mantê-la só produzida também... Independentemente de ter energia ou não, temos que olhar para o quadro legal. Este aqui é o ponto. Não existe legalmente uma legislação que permite uma empresa ser licenciada para explorar o negócio da criptomoeda. E ponto final. Não há. É ilegal, é ilegal. E eu acho que o Presidente faz bem em chamar a atenção para este combate. Pedir maior atenção e firmeza aos órgãos de justiça em relação à questão da mineração de criptomoedas. Dizíamos, Dr. Sebastião André, Alexandre Sebastião André, que é uma prática que consome muita energia. Ouvimos de responsáveis e representantes da empresa de energia e águas, bem como o porta-voz do SIC, dizer que uma nave, por exemplo, com 3, 4 PTs, tem energia suficiente ou acaba por estar a consumir energia que seria suficiente para abastecer um bairro, por exemplo. Então, só para passar ao cidadão uma ideia daquilo que é a energia consumida nestas naves onde são feitas a mineração de criptomoedas. Isso, por si só, já deve chamar a nossa atenção, porque independente do país produzir muita energia, que é de facto uma realidade, nós temos ainda problemas na sua rede de distribuição e há muitos angolanos que ainda não têm energia elétrica em sua casa. Aí é que está o problema, como acabou de falar o Dr. Fernandes. É a cumplicidade com pessoas que têm posições chaves na gestão da nossa sociedade. Portanto, tendo grandes possibilidades de proteger esses cidadãos nacionais ou estrangeiros para a montagem aqui de plataformas com a conexão internacional, naturalmente, e porque gera muito dinheiro, esses comandantes ou cidadãos, empresários, fazem a sua vida naquilo. Esta é uma corja de indivíduos que, à margem da lei, portanto, aqueles que têm a responsabilidade de evitar isso praticam a ilegalidade e o cidadão pratica essa tal ilicitude, mas facilitam. Quantas vezes já foram denunciados determinadas naves onde, a título de produção de blocos, põe cidadãos jovens e proibidos de sair, inclusive de visitar os familiares. Houve vários apelos para que houvesse intervenções em relação aos quintalões que esses cidadãos, com maior incidência dos cidadãos asiáticos,
praticam aqui na República de Angola. Para nós, o essencial é que o mal está identificado, há práticas ilícitas, portanto, há conexões com o exterior, portanto, a maior parte dos investidores que fazem nessas plataformas aqui em Angola são estrangeiros, vêm de fora, não são de cá. Têm ligação fora. Quer dizer que é mesmo, podemos comparar isso com tráfico de drogas, uma coisa assim parecida. É um garimpo. E onde há garimpo há crimes. E se o governo não tiver uma posição séria, uma posição muito séria, então desenvolve-se isso, o governo fica vendo navios. Hoje falou-se, portanto, de alguns valores que agora já circulam nas periferias do nosso país, das nossas cidades. Mas isto temos estado a notar que aparentemente são fornecidos pelos gerentes, agentes. Valores. A moeda estrangeira, não é? Sim. As divisas. As divisas. Só se encontra na rua e não se encontra no Por que banco. não? Já vão ser responsabilizados. Eu, com certeza, este é um assunto que vamos trazer também Exato. para a revista da próxima semana. Agora, a pergunta é a seguinte: por que elas, as chamadas quinglas, estão sempre ao pé dos bancos? Também é uma das formas indiretas de lavagem de dinheiro. Portanto, podem adquirir essas divisas vamos fazer nessas plataformas, mas estarem junto de um banco. Doutor Alexandre, como isto já é um outro assunto e nós não podemos ficar a ver navios, como disse há pouco tempo, vamos seguir e olhar para mais um tema que está reservado para esta edição da revista Zimbo. O Conselho Superior da Magistratura Judicial já fez a abertura do concurso curricular para a escolha do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O plenário deste órgão esteve reunido na quarta-feira, dirigido pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo. Está lançada a base jurídico-legal para a realização do concurso curricular para provimento da vaga para presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, reunido nesta quarta-feira, sob orientação do seu presidente, o venerando juiz Joel Leonardo, deliberou sobre o regulamento do concurso e a composição do júri. Nos termos da lei e do regulamento que foi agora aprovado pelo plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, como sabem, o plenário acabou de deliberar agora a aprovação do concurso, aprovou também a composição do júri para, enfim, cuidar de todo o processo concursal e aprovou o respectivo regulamento. Para o referido concurso, são elegíveis todos os juízes que, nos termos da lei, integram a jurisdição comum. Pode concorrer ao concurso curricular para provimento da vaga de juiz-presidente da Comissão Nacional Eleitoral os magistrados judiciais. E aqui entenda-se que os magistrados judiciais são os juízes de direito, os juízes desembargadores, os juízes conselheiros do Tribunal Supremo e todos aqueles magistrados judiciais que se encontram, por exemplo, em comissão de serviço noutra jurisdição. O atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que iniciou funções em fevereiro de 2020 para um mandato de 5 anos, não está impedido de concorrer à sua própria sucessão. É de facto esta matéria que vamos abordar agora com os nossos convidados. Foi aprovado esta semana o concurso curricular para o provimento da vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Dentre os requisitos para ocupar ou concorrer ao cargo, a lei estabelece que seja magistrado judicial, com um mínimo de 35 anos, não ter sido condenado por um crime doloso e punível com prisão maior, bem como estar no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. Mas é importante sublinhar também que a lei não apresenta limites materiais nem formais que impeçam a recandidatura do atual presidente, no caso o professor doutor Manuel Pereira da Silva, que ele pode recandidatar-se
2 ou até 3 vezes. Manuel Pereira da Silva preside a Comissão Nacional Eleitoral desde 19 de fevereiro de 2020. Doutor José Fernandes, quero ouvi-lo. Acho que esse concurso que se realiza é muito importante. Aliás, isso mostra o dinamismo da nossa democracia e também desmistifica muita coisa. Aquela ideia que é passada de que o Presidente da República ou o MPLA é quem indica o Presidente da Comissão Eleitoral. Acho que com este concurso todo o cidadão fica consciente. E porquê que se fica com essa ideia, doutor José Fernandes? A abordagem, a narrativa da oposição tem muito a ver com os partidos da oposição, tem muito a ver com isto. E que factos é que são apresentados pela oposição quando defende isso? Deixa-me terminar o argumento. Note que são 16 comissários. Ainda não estamos a olhar para a composição, estamos só a olhar para a candidatura para presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Comissão Nacional Eleitoral. E este presidente, que vai fazer o conjunto dos 17, é eleito por via deste concurso. E o cidadão tem que perceber de que a narrativa que é colocada na mesa, muitas das vezes, depois as pessoas vão dizer, não, esse concurso pode ser uma simulação. Não, é uma coisa concreta e real. E todos nós, enquanto sociedade angolana, precisamos estar conscientes disso. E todo indivíduo que pensar que tem o perfil para se candidatar, independentemente da sua cor política, da sua bandeira, está aberto aqui uma oportunidade para se apresentar. Por quê? Porque nós precisamos consolidar o nosso processo da construção da democracia. E este concurso está alinhado com esta visão da construção de uma democracia jovem, claro, mas que gradualmente precisa ser consolidada. Portanto, eu, no meu ponto de vista, considero este lançamento deste concurso como um marco importante para este processo que vai culminar com as eleições eleitorais gerais em 2027, claro. E olhando para o peso que a Comissão Nacional Eleitoral tem durante todo este processo. Os termos de referência que o Conselho Superior da Magistratura Judicial coloca é muito claro. A única coisa que nós queremos cumprir é estes requisitos e estiver disposto a apresentar a candidatura. Pessoas honestas, cidadão que não defende uma cor política A, B, C, D. Portanto, tem que ser um cidadão isento. A candidatura até pode defender, né? No coração todos temos uma cor. Doutor José Fernandes, no coração todos temos as nossas escolhas. Precisamos é ser profissionais, pensar país e pensar pátria, não é isso? O presidente de uma comissão eleitoral tem que ser suficientemente maduro para perceber que deve colocar a sua cor política de parte. E o professor Dr. Manuel Pereira da Silva mostrou isso durante o seu mandato? Não estamos a analisar o mandato atual. Não, estou a perguntar, doutor. Agora só me diga aquilo que pensa. Não, pelos resultados que foram apresentados, pelo reconhecimento da validação dos resultados, claro que cumpriu com o seu papel. Não é uma questão do papel e do desempenho do presidente da Comissão Eleitoral. Portanto, todos os pressupostos legais... Mas pode ser avaliado, portanto, os gestores públicos podem ser avaliados. Nós temos esse direito também. O Conselho Superior de Magistratura Judicial, as pessoas que foram indicadas para fazer esse concurso é que têm este papel de avaliar o desempenho e o currículo de cada um. Lembrando que ele sempre pode recandidatar-se também, doutor Sebastião. Aí é que está. Aí é que está porquê, doutor? Diga-nos. Nota, pelo menos... Eu sei que o doutor Manuel da Silva está neste pelouro, mas que não está desde 2020, não. Já foi. Portanto, tem um currículo. Ele vem desde o presidente da Comissão Municipal, subiu para municipal ou provincial, depois, em 2020, subiu para a Comissão, o presidente da Comissão Nacional. É que estamos a falar de uma matéria onde assenta a estabilidade política do país. Está certo que vai se realizar este concurso, no meu entender, devia ser um concurso mais extensivo, não se limitar. Mais extensivo em que sentido, mais doutor? Extensivo. Não concorda com a definição de critérios que precisam ser preenchidos para se chegar a este cargo? Precisamos de critérios mais sensatos que alinhem, de facto, a participação, inclusive da sociedade civil, dos sacerdotes, por aí. Mas qual seria participação em que sentido, doutor? Faça-nos perceber, por favor. Nós, por exemplo, a sociedade civil tem pessoas
Portanto, tem individualidades com bastante idoneidade, capazes de levar também a bom porto a Comissão Nacional Eleitoral. Ou seja, assumir a presidência da Comissão Nacional Eleitoral? Com maior isenção, sem ostentação desta paixão político-partidária e também sem grandes suspeições por parte dos atores políticos da sociedade. Mas há suspeições em relação ao mandato que está a terminar do Dr. Manuel Pereira? Sim, se nós virmos o ponto de vista, a maior parte da oposição tem certa reserva ao atual presidente, ok? Há uma certa reserva. Então, por isso é que... Mas reservas fundadas ou infundadas, doutor? Não, reservas... Bem, é um sistema. Isso é um sistema. Está articulado de tal forma que é mesmo difícil quebrar, porque reservas para o presidente da Comissão Nacional, do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que pode produzir ou as forças ativas na oposição levarem a cabo uma preocupação que prejudica a estabilidade no momento, mas não encontrar solução em virtude de uma aparente colação do presidente a este ou aquele partido. Mas, doutor, o Conselho Superior da Magistratura Judicial está ou não a cumprir com uma prerrogativa legal, fazendo a abertura deste concurso curricular para a escolha do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral e apresentando até publicamente os critérios necessários para as pessoas interessadas em candidatar-se a este cargo? Não, como se disse, para candidatar-se, parece que tem que vir... Sim, há alguns existem requisitos que precisam ser cumpridos. Pois é mesmo nesses requisitos onde encontramos a dificuldade de fazer penetrar, por exemplo, membros, uma individualidade idônea que provém da pessoa. Mas aí é que eu lhe pergunto, o que é que diz a nossa lei em relação a isso? É mandato do Conselho Superior da Magistratura Judicial realizar esse concurso. É mandato deles. Eles traçaram o perfil, foi a análise e esse perfil, esses termos de referência foram aprovados. Agora, qualquer indivíduo... Pelo órgão. Exatamente. Pelo órgão. O Poder Judicial. O que nós queremos portanto, enquanto cidadão, não quero que em 2027 tenhamos problemas, é mesmo a abertura, a transparência e a idoneidade isenta do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Doutor Sebastião, é isso que se pretende. É por isso que esse concurso está a ser realizado, agora, para evitar isso. Portanto, temos uma oportunidade agora para que as pessoas que têm esse perfil se candidatem e que sejam... E eu espero que a seleção seja no sentido meritocrático. Existe um júri, exatamente, que está aprovado também pelo corpo de júri. Aí já diz que tem que ser magistrado judicial. Exatamente, porque o sistema diz isso. É isso que está a dizer. Nós vamos para a frente, não estamos a navegar apenas no presente. Estamos a prever que efeitos negativos podemos ter no futuro. O que é que nós devemos fazer? Então, é buscar linhas retas, mas, doutor, puras, claras e transparentes. Melhor do que eu, o doutor conhece melhor isso. Não podemos. Não há confiança nas informações, doutor. O presidente do Conselho Eleitoral tem que ser um indivíduo que vem do sistema judicial. É de lei. Agora, isto é uma coisa legal. Essa questão de argumentarmos do bom senso, dizer tem que ver alguém da sociedade civil, da igreja, não está previsto. Tem que ser alguém do sistema judicial. Isso é claro. A lei é clara quanto a isso. Não permite que alguém que fora desse sistema concorra. É por isso que os termos de referência foram desenhados na base dessa legislação. É claro isso. É que está. Portanto, Quer acrescentar alguma coisa? É um percurso que a gente ainda tem que percorrer. A lei não é mais senão a vontade expressa do homem, do político, certo? Tal como se faz a lei, se altera a mesma lei. Então, se nós queremos
que em 2027 não tenhamos problema, tenhamos uma Angola em paz, tenhamos aceitação dos resultados eleitorais, não podemos partir, por exemplo, essa possibilidade de a título pessoal, não tem nada a ver com as pessoas individualmente consideradas, mas admitamos que o Dr. Manuel queira se recandidatar. Mas a lei prevê esta possibilidade de qualquer órgão, de recandidatar-se. Né? Agora, doutor, nós não podemos sair dos marcos do quadro legal. Tudo que nós, do senso, o entendimento que temos sobre essa matéria, do senso comum, é válido. Tudo bem, mas temos que olhar para aquilo que é o quadro legal atual. Tem que ser alguém que pertence ao sistema judicial, seja de que órgão, pode concorrer. É isso que está escrito. Agora, enquanto essa legislação não mudar, nós temos pouca possibilidade de alguém fora do sistema judicial fazer parte desse concurso, porque é de lei. E nós vamos seguir para tentar aproveitar também o tempo que temos disponível. O MPLA assegura que vai trabalhar para a conclusão ainda este ano do pacote legislativo autárquico em posse da Assembleia Nacional para a realização das eleições autárquicas no país. A garantia foi dada no sábado, ontem, em Malange, pela vice-presidente do partido, Maraquiosa, no ato de lançamento da agenda política do partido que teve lugar em Malange. Milhares de militantes, amigos e simpatizantes do MPLA em Malange acorreram neste sábado ao espaço adjacente ao Campo 1º de Maio para o ato de lançamento dos principais pilares que vão nortear este ano a vida política do partido. O ato foi orientado pela vice-presidente do MPLA. Maraquiosa anunciou os 11 eixos fundamentais constantes da agenda política de 2025. O MPLA pretende reforçar o trabalho parlamentar para a conclusão do pacote legislativo autárquico de suporte à realização das eleições autárquicas no país. Diligenciar ao nível do Parlamento a conclusão do pacote legislativo autárquico de suporte à realização das eleições autárquicas e tratar nos termos recomendados, a criação de condições para a implementação das tarefas essenciais com vista à realização das eleições autárquicas. O MPLA, nesta agenda, assegura a criação de condições para continuar a apoiar o Executivo na concretização de ações que visam a melhoria das condições da vida social. Criar condições para que o partido continue a apoiar o nosso Executivo na concretização dos desígnios apontados pelo camarada Presidente na sua mensagem de Ano Novo, nomeadamente aquelas ações que visam melhorar as condições de vida dos nossos cidadãos. Com a nova agenda, o MPLA espera imprimir dinâmicas no seio do partido com vista à contínua revitalização nas estruturas. Participaram do ato de lançamento da agenda política do MPLA no município de Malange membros do Biró Político do Está apresentada a agenda política do MPLA. Essa apresentação foi feita na província de Malange. Doutor Alexandre, o MPLA assegura que vai trabalhar para a conclusão ainda este ano do pacote legislativo autárquico. Não é a primeira vez que se fala sobre isso, não é? Estava mesmo para repetir de que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Isso já vem desde anos ida. E então onde é que está o problema de facto? Até pergunto porque o senhor esteve na Assembleia Nacional por vários anos, em datas diferentes, mas por vários mandatos. Conhece também este processo relacionado ao pacote legislativo autárquico. Onde é que está o problema final? Doutora Leda, o pacote para as eleições autárquicas já está feito. O que é que falta? Só falta uma lei fundamental. E por que é que não se chega a um consenso? Ou não se toma uma decisão em relação a esta lei? Até a última discussão em que participei, a questão que se coloca é da descentralização, a vontade política da descentralização do poder.
que passa necessariamente pela aprovação da lei que autoriza a implementação das autarquias locais. Todas as leis já estão feitas, só falta esta. O tiro, o gatilho, o dedo já está no gatilho. Basta ter vontade política hoje. Amanhã podemos fazer as autarquias. A legislação toda está feita, com exceção a principal, que é a lei da implementação das autarquias locais. O que é que está no fundo disto é a forma da implementação dessas autarquias locais. Vai-se implementar as autarquias locais de forma global ou de forma faseada. Há quem quer de forma faseada, há quem quer de forma global. E coloca-se até problemas, portanto, de direitos dos cidadãos. De forma faseada, de forma, portanto, parcelar, escolhendo alguns municípios para a implementação das autarquias locais, não estaremos a pôr os cidadãos que ficam como cidadãos de segundo grau ou município de segundo grau. Haverá igualdade dos cidadãos, independentemente de onde esteja, independente da cor. Mas existe esta igualdade a nível dos municípios, doutor? Não existe. Se quisermos ser realistas. Não é que existe. Não pode haver essa diferença por isso é que na implementação das autarquias? Por isso é que se pugna para a implementação imediata das autarquias locais. Pugna-se para isso. E tem mais. A outra questão tem a ver, portanto, com o condicionalismo que a implementação das autarquias tenha no período de guerra. Por isso é que havia-se programado, engendrado a necessária implementação das autarquias locais, mas lá onde fosse possível, porque o país afinal estava em guerra, uma guerra atroz. Mas mesmo assim já se falava das autarquias. Aliás, é só para lembrar, eu acho que o doutor França sabe, o problema das autarquias já vem desde, mesmo logo a independência, já se falava das autarquias, mesmo depois da independência. Quer dizer que todas as alterações da Constituição, da lei constitucional, agora da Constituição, busca sempre a necessidade de se implementar as autarquias locais. Só que não se implementa por razões políticas. Doutora políticas. José Fernandes, pelo menos a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, assegura que será feito esse trabalho para que ainda este ano o pacote legislativo autárquico seja aprovado na Assembleia Nacional. Leda, Está confiante também que esta será de vez? Não. Temos que desmistificar uma série de questões aqui. Lembra que, e o doutor Sebastião diz bem, desde a independência em 1975, tempo do Partido Único, o MPLA já previa a implementação das autarquias no seu manifesto político. Portanto, isso não é uma questão que vem de hoje. Agora, o argumento do MPLA é que tem que ter um quadro legal. E como o doutor diz, todo o quadro legal, o pacote legislativo já está aprovado, falta um. E é esse um pacote que está em falta, que o MPLA hoje assume que vai trabalhar para a aprovação deste pacote. Uma lei. Mas não é a primeira vez que se assume publicamente isso, essa questão que o doutor Sebastião coloca, essa questão do gradualismo já foi removida na revisão constitucional que foi feita. Não, mas se quisermos, o doutor Sebastião diz que falta vontade política. Não é uma questão de vontade. Resumindo, é o que ele diz, Leda, vamos lá. Hoje, enquanto analista, nós temos que falar com factos. Portanto, a revisão constitucional que foi feita pontual em 2021 já removeu essa parte da implementação das autarquias com o conceito do gradualismo. Sim. Hoje, isso já não é um fator que devemos colocar na mesa, porque isso já não existe. É constitucional. Portanto, e também sabemos que, a partir do ano... Só um minuto, doutor Sebastião. O ano passado, a UNITA e o MPLA fizeram um acordo para os dois partidos que estão interessados todos nessa matéria criarem uma comissão conjunta para analisarem a proposta que veio da UNITA e a proposta que veio do MPLA para encontrarem as linhas mestras e por esta via aprovar este pacote final que acho que, em nome dos angolanos, em nome daquilo que é devolver o poder ao cidadão para uma questão de criarmos uma sociedade de facto participativa em que o angolano tem voz, o MPLA e a UNITA não vão fazer nenhum favor, mas é uma obrigação dos maiores partidos desse país
blindarem os angolanos em 2025 com a aprovação desse pacote legislativo. Portanto, eu não vejo aqui nenhum problema. Não vejo, a UNITA também diz que vão trabalhar para aprovar este pacote legislativo. O MPLA, a sua vice-presidente, assumiu isto agora em Malange. Portanto, eu acho que temos todas as condições. O que nós pedimos aos dois partidos é que não criem esse protagonismo numa perspectiva de que eu é que fiz ou o outro não fez. Tenha que trabalhar em prol daquilo que os angolanos querem, que é a implementação das autarquias. Os partidos existem para cumprirem com os desejos do cidadão. Para servir o povo, não é? Exatamente. Aliás, foi o povo que o cidadão escolheu. está a dizer que queremos autarquia. Então, tanto o MPLA como a UNITA têm que dar esta prenda, este prémio ao cidadão angolano, antes das eleições de 2027. Doutor Alexandre Sebastião queria rebater. Mas, na verdade, não diríamos que é questão de protagonismo, porque, efetivamente, houve encontros entre esses dois partidos tradicionais, mas os encontros não foram conclusivos. Porque se fosse já teria se implementado. Este ano já teríamos as autarquias implementadas. É que, não sei por que razão, mas é mais de índole político, as autarquias locais ainda estão nas calendas gregas, no discurso. Eu ainda reservo-me na aceitação dessa retórica da vice-presidente do MPLA. Porque há já vão anos que a gente sempre fala a mesma coisa. E a única coisa é a aprovação dessa lei. Não se consegue. Doutor Sebastião Leda, deixa-me só dizer uma nota. Eu acho que a nova vice-presidente do MPLA traz um novo dinamismo. Aliás, o evento de Malange notou-se isso, a mobilização, o empenho do primeiro secretário do partido, o engenheiro Marcos Nunga, e todo o seu comitê executivo. Quer dizer, nota-se que a entrada da nova vice-presidente, de facto, vem relançar a nova agenda política do MPLA em função daquilo que é o desejo da nação. E o que a nação quer é essa questão da implementação das autarquias. Aliás, a Mara Quiosa não falou apenas da implementação das autarquias. Foram apresentados os 11 eixos fundamentais desta agenda política, mas ficou, sobretudo, assente de que existe a prioridade de continuar a apoiar o Executivo na concretização dos desígnios do Governo que visam melhorar a vida dos cidadãos, Sim, que é outra preocupação também. Isso é tudo, é uma analogia, mas é tudo interligado, porque a via de melhorar o processo da participação do cidadão tem que ser por via das autarquias. E, obviamente, que o maior discurso, a maior mobilização que o MPLA, enquanto partido que governa, deve fazer é criar, primeiro, fazer com que o angolano tenha comida mais barata na mesa, fazer com que o angolano tenha acesso à água e energia, fazer com que o angolano nos próximos 2 anos tenha estradas melhoradas, tenha acesso à energia, que nós falamos. Portanto, com a saúde e a educação, com esses parâmetros todos resolvidos, com certeza o MPLA não precisa fazer nenhuma propaganda. A melhor propaganda é resolver, como se diz, os problemas do povo. É permitir com que o cidadão tenha uma melhoria da sua qualidade de vida. É isso que tem que se fazer, tem que se trabalhar para isso. Então, o resto é conversa. Peço desculpa, frisamos também. Então podemos dizer que a vice-presidente do MPLA traz-nos uma vara mágica. Não, é uma esperança. É a esperança. Traz esperança de que, de facto, as coisas que nós andaram adiadas durante muito tempo, temos esperança de que isso vai acontecer. Então esperamos que seja mesmo uma farinha mágica. A esperança. Aliás, você viu o movimento em Malange, notou que mesmo, embora é um ato do partido, mas a mobilização, e isso, desculpa, doutor Sebastião, é um desafio para os outros primeiros secretários das outras províncias, porque de facto Malange demonstrou uma mobilização muito grande e, como eu digo, o MPLA não precisa disto, precisa é trabalhar para resolver os problemas da população. Esta é a melhor mobilização que o MPLA tem que fazer. Vamos seguir e dizer que a província de Benguela poderá produzir medicamentos genéricos com a marca farmacêutica brasileira. Investidores do Brasil trabalham na província para avaliar as possibilidades de construir uma fábrica a curto prazo. A empresa interessada em fabricar medicamentos a partir de Benguela é a brasileira EMS, tida como gigante na fabricação de fármacos genéricos na América Latina. Os empresários, na presença da Ministra da Saúde,
abordaram a intenção com o governo de Benguela. Segundo o representante da empresa, a ideia é contar com Angola para a internacionalização, algo que pode passar pela província de Benguela. Já fizemos vários projetos de internacionalização e a África, como discutido aqui com o governo angolano, pode ser, o Angola pode ser esse hub, esse polo de industrialização que nós gostaríamos de ter aqui na África. A Benguela poderia ser sim esse polo, e justificaria por todos os benefícios que Benguela tem proporcionado, seja logístico, seja também de capacitação aqui de utilidade, de pessoal. Para a construção e início de produção da fábrica de medicamentos, o governador de Benguela diz ser uma mais-valia para a província e para o país. Doutor Alexandre Sebastião André, como é que olha para a possibilidade de Angola ganhar uma fábrica e internamente produzir determinados medicamentos? Bom, é importante porque seria uma grande valia para o nosso país, para os nossos cidadãos, na medida em que Angola, situada aqui nessa parte geopolítica da África, carece de medicamentos de várias ordens. E temos estado a notar em hospitais públicos e privados a grande deficiência e a carestia dos medicamentos. Por quê? Porque não se produz. De lembrar que Angola já tinha fábricas de medicamentos que não se reabilitaram, não se removeram durante esses últimos anos, não sabemos o porquê, mas sei que seria uma grande valia. Resta saber a idoneidade, a eficácia desta fábrica que pretendem implementar em Angola, tendo em consideração que, portanto, o medicamento é a vida do ser humano. Tem que ser... É a vida ou é morte? É a vida e é a morte. Portanto, o Estado angolano tem que ter maior vigilância, sobretudo os nossos responsáveis vocacionados a cuidar da saúde pública, para não termos aqui medicamentos que só venham a prejudicar. Aliás, a primeira vez que eu vi essa abordagem dos brasileiros virem para aqui montar a fábrica, eu viajei imediatamente para a Índia. Mas também temos a Índia, porque não pode ser. Portanto, não sei os meandros, mas o certo é que nós queremos medicamentos de qualidade, justamente para assegurarmos a vida dos nossos cidadãos. Obrigada, doutor José Fernandes. Não, eu concordo plenamente com a abordagem do doutor Sebastião. Acho que a questão de uma fábrica de medicamento aqui em Angola tem um sentido muito estruturante para aquilo que é a melhoria do nosso sistema de saúde e é impactante para toda a sociedade. E se olharmos para aquilo que uma fábrica pode produzir, para além do fator de produzir medicamentos, e isto, de facto, melhorar o acesso aos medicamentos de toda a população, tem a questão da empregabilidade, também tem a questão do reforço ao conhecimento técnico e tecnológico. Mas poderá também ou não quebrar os lobbies da importação dos medicamentos, o objetivo é esse, Leda, e note que a pergunta é por que até hoje Angola, apesar dos interesses que existem de muitos empresários, da Índia e dos outros países que ofereceram para fazer investimentos numa indústria de medicamentos, sempre foi negado. Então, estamos numa fase do nosso país em que os gestores séniores públicos do Ministério da Saúde, ou seja, de qualquer ministério que fazem parte desse lobby, têm que colocar o país em primeiro lugar. E colocar o país em primeiro lugar é, efetivamente, permitir que um investimento desta natureza seja feito no nosso país. Medicamentos, emprego, juventude, o conhecimento técnico e tecnológico, quer dizer, há uma série de fatores que estão envolvidos nesta questão do investimento numa fábrica de medicamentos. A indústria farmacêutica no nosso país sai a ganhar com esse tipo de investimento. Vou aproveitar que tenho a palavra para o seu minuto. Exato. O professor Alberto Barbieri, que foi meu professor nos anos 86 e 87, no Chivinguil, e passando 29 anos volta para Angola
exatamente para ir visitar uma praia no Namibe. E ele trouxe um conjunto de amigos que foram lá visitar este local. Significa que, de facto, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós temos, o setor do turismo começa a ganhar uma outra robustez e uma outra noção. Portanto, a minha nota, o meu minuto hoje, vai exatamente para o setor do turismo em Angola. Obrigada, Dr. José Fernandes. Dr. Alexandre Sebastião André, tem um minuto para si. Pronto, como nacionalista, africanista, e que acompanhou a libertação da África Austral, não podia deixar de render a minha singela homenagem ao presidente Sanu Yoma, que acabou de falecer aos 95 anos. Nós éramos adolescentes, depois nas Forças Armadas, e acompanhamos a trajetória de Sanu Yoma e a SWAPO no nosso país. Reconhecemos que Angola deu o melhor de si, perdeu vidas portanto, a favor da libertação do povo da Namíbia e da África do Sul. Portanto, a singela homenagem para Sanu Yoma. Muito obrigada, Dr. Alexandre Sebastião André. Dr. José Fernandes, agradecemos igualmente a sua presença nesta edição da revista Zimbo. Senhor telespectador, está concluída a edição de hoje.